E aí, a gente traz um pouquinho, dá um passo atrás para mostrar que não é só esse tipo de produto que tem numa corretora, ou que é acessível para a bolsa de valores, mas existe também, ou existem os produtos de renda fixa, onde eles são praticamente obrigatórios dentro de uma carteira, né? Obrigatório que eu falo aqui, eu penso assim, né? Dentro de uma carteira de investimentos, você precisa ter investimentos de renda fixa, pois a gente fala bastante da questão da diversificação, que é aquela questão de você não colocar tudo no mesmo lugar. Então, você precisa pensar em investimentos ao longo do tempo e você colocar alguns valores em locais específicos, e a renda fixa é uma excelente estratégia. Bem como, vale a pena falar que a renda fixa atualmente ela tem sido muito atrativa, porque nós estamos vivendo em um momento onde nós estamos em em um ciclo de alta de taxa de juros. Obviamente, a gente tem perspectivas de queda de taxa de juros, mas a gente tem esse momento onde a economia está acontecendo agora, onde existem perspectivas boas de rentabilidade na renda fixa, e vamos pensar assim: renda fixa está como um investimento do momento, tá? Principalmente quando a gente vive em cenários de turbulência como esse, as pessoas querem mais segurança e a renda fixa é a excelente alternativa para esse tipo de momento, tá bom? Para vocês, eu vou mostrar aqui uma jornada. Então, quando a gente fala de renda fixa, a gente fala de títulos públicos que são acessados pela ferramenta do Tesouro Direto. A gente vai entrar um pouquinho nisso. Quando a gente fala de renda fixa, a gente fala de emissões de renda fixa de empresas, então empresas que têm ali uma relação de investimento. Eu vou explicar no detalhe aqui. Então, a nossa pauta de hoje é esse aqui, tá? Esse mercado agroimobiliário a gente não vai entrar hoje, tá? Acho que até eu cometi uma falha aqui de deixar essa apresentação assim, mas a pauta de hoje é essa daqui, ó. Pronto, eu já reformei. Renda fixa, títulos públicos, produtos de emissão bancária, e a gente vai caminhar nesta batida. Vale a pena a gente falar sobre a diferença da renda fixa e da renda variável, porque é o seguinte: na renda fixa ocorre uma previsibilidade quando você investe em produtos de renda fixa. Isso significa que você já sabe antecipadamente como será a rentabilidade. Não dá para a gente cravar qual vai ser a rentabilidade que uma pessoa vai receber ao investir na renda fixa, né, em alguns casos. Mas você consegue ter essa previsão. Então, eu coloquei aqui os produtos que estão relacionados com isso, tá? Então, a gente tem lá Tesouro Direto, TCDB, CDI, LCA, LCI, letra financeira, letra de câmbio, tem aí a CCB, tem CRI, CRA, debêntures, tem a CP, CPR, CDCA. A gente vai falar só sobre os principais, não fique preocupado com tanta sopa de letrinhas assim. E a diferença da renda variável é que, enquanto na renda fixa você tem uma relação de empréstimo com o investidor, na renda variável não. O investidor ele adquire uma fatia de um capital social, por exemplo, quando ele vai comprar uma ação, ele é dono daquela ação, ele faz parte do capital da empresa. Na renda fixa, existe a relação de empréstimo. Como assim, Eduardo? Se eu for comprar ou investir em um produto bancário, a relação é a seguinte: eu, Eduardo, empresto dinheiro para o banco trabalha com o meu dinheiro e ele me devolve a uma data e um valor estipulado de rentabilidade. Se eu vou investir numa empresa que tem uma emissão de renda fixa, eu empresto o meu dinheiro para a empresa usar e a empresa me devolve o dinheiro. Se eu vou investir em um título público, eu invisto no governo, o governo usa o meu dinheiro e me devolve o valor rentabilizado ao final de um período combinado. Na renda variável, não é essa relação. A renda variável é a seguinte: eu, como estou investindo em uma empresa, como sócio dessa empresa, eu não sei ao final do exercício se a renda será devolvida ou não.
Então pode variar a renda, pode variar o meu ganho. Existem alguns momentos que eu posso até perder. Então eu não sei se aquela empresa ao final do exercício, ao final do ano aqui, se ela vai ter lucro. Então a renda varia, tá? Não é a variável por conta da alta e sobe e desce dos preços, não. Ela varia porque eu não sei qual é a renda que essa empresa pode me proporcionar, tá? Então, numa escala que quando a gente começa a entrar na renda fixa de fato, a gente pode ver aqui uma escala de risco. Como assim? Se você me perguntar, Eduardo, qual é o instrumento ou qual o investimento menos arriscado do mercado? Quando a gente fala de renda fixa, o mais conservador ou o investimento mais tradicional e mais seguro está aí nessa primeira linha. Ó. É você comprar um título público federal. O que significa você comprar um título público federal? Lembra que eu falei na renda fixa, aquela relação de empréstimo? Você está emprestando dinheiro para o governo e o governo vai trabalhar e te devolver. Na escala aqui, como segundo ponto, você investe em bancos, tá? Depois em empresas de capital aberto, depois em empresas de capital fechado, depois pessoas jurídicas não financeiras e pessoas físicas. Então, se tiver uma perguntinha aqui no final, qual é o investimento mais seguro do mercado quando a gente fala em renda fixa? Com certeza você pode afirmar que são os títulos públicos federais. Fala, por que, Eduardo, que é o mais seguro? Eles são chamados também, pessoal, de soberano. Os investimentos de risco soberano. Por quê? O governo ele é a última linha de segurança na economia. Significa, por exemplo, se eu investir na compra de um título público e acontecer um default, assim, ou o governo não conseguir me pagar esse título, significa que a economia daquele país já foi por água abaixo. Então eu já não tenho mais as empresas funcionando, já quebraram todas, eu não tenho mais os bancos funcionando também, porque se os bancos quebraram, o próximo a quebrar é o governo. Então é muito difícil em um país não acontecer o pagamento da dívida pública quando você investe em um título público, tá bom? Então ele é o mais seguro do mercado. Aí eu pergunto, por que então que as pessoas não investem, né? Se existem instrumentos que podem proporcionar segurança e existem pessoas que estão ainda investindo, por exemplo, em poupança. Não vou falar mal da poupança, né? Porque ela tem a sua finalidade. Mas hoje uma pessoa que investe em poupança, ela demonstra que ela não tem um conhecimento mínimo de investimento no mercado. Por exemplo, o título público ela poderia investir tranquilamente, obtendo aí ganhos melhores que teria na poupança. Em relação aos tipos de remuneração, quando eu vou investir em alguma coisa, eu tenho que escolher. Bom, qual que é o desejo que seja a rentabilidade para que eu tenha algum rendimento no final desse prazo que eu combinei. Então eu posso ter na renda fixa uma rentabilidade aqui, uma remuneração pré-fixada. Pré-fixada é bem simples da gente entender. Pré-fixada, ele sugere que você já sabe antecipadamente quanto vai ser o final. Então, se eu combinar aqui com você, ó, por exemplo, Rafael, você topa fazer aqui um empréstimo comigo? Eu vou te dar um dinheiro. Você paga para mim daqui um ano, você me paga rentabilizado a 10%, uma taxa de 10% no final? Quando eu determinei uma taxa de 10% e a outra parte concordou, eu pré-fixei a minha alternativa aqui de perspectiva de rentabilidade, tá? Então, quando eu escolho um investimento que tenha pré-fixado, quando eu entendo que o mercado tem um movimento de baixa na taxa de juros, que olha só comigo, ó. Eu escolhi um investimento aqui com o Rafael que ele vai me pagar 10% daqui a um ano. Eu olho para a economia do mercado e na economia eu tenho uma indicação de que a taxa Selic, que é aquilo que nós conversamos na aula passada, a taxa Selic ela tem uma perspectiva de queda.
Se a taxa Selic tem uma perspectiva de queda e eu conseguir fazer um investimento que já me garante 10% agora aqui, vamos pensar que eu tenho uma expectativa de taxa de juros que chegue aí a 9% daqui a um ano. Só exemplo, tá, pessoal? Então, se a taxa de juros tem expectativa de chegar a 9% ao ano, e eu conseguir um investimento que está me pagando pré-fixado 10%, legal, vou pegar esse investimento aqui, não fico nem preocupado com a queda de taxa de juros, vida que segue, porque eu já garanti no pré-fixado a minha taxa. Tudo bem? Beleza? Outro cenário de rentabilidade aqui, ó, pós-fixado. Geralmente ele é atrelado a algum índice da economia, que é a taxa Selic ou o CDI. Na aula passada eu falei para vocês que geralmente o CDI ele está muito acompanhando a taxa Selic, ele difere ali quase 0,10, né? Então, se você tem uma taxa Selic a 12,25, você tem ali um CDI a 12,15. Então, se você tem uma taxa Selic a 10%, o CDI vai ser 9,90, tá? Então, ele está bem pareando ali, está bem acompanhando a taxa Selic do mercado, tá bom? E no pós-fixado, você pode escolher também algum indicador, por exemplo, que esteja atrelado com a inflação. Como assim, Eduardo? Então, eu vou escolher um produto que rentabiliza a taxa da inflação. Significa, se a inflação subir, esse meu investimento também tende a subir. Se a inflação cair, essa inflação, esse meu rendimento, ele tende a ter uma menor rentabilidade, tá? Então, eu falei aqui dentro desse pós-fixado, os mais tradicionais são os atrelados ao CDI, que é o CDI é atrelado à taxa Selic, que hoje, exatamente hoje, ela está em 12,75, né, de acordo com a última reunião do Copom. Ou você pode investir em alguma coisa que esteja relacionado à taxa de inflação, tá bom? Tudo bem até aqui? Tranquilo, pessoal? Existem também investimentos que são chamados de híbridos. Você pode pegar uma taxa que tem os dois. Eu vou mostrar aqui para vocês no exemplo. Então, eu posso pegar um investimento que está me pagando 90% do CDI mais um, uma taxa de inflação. Não, assim é muito, né? Ele não vai fazer isso aqui, não. Ele vai fazer assim, ó. Vou montar aqui que eu falei besteira. Vamos lá. Ele pode pagar a inflação mais uma taxa pré. Então ele tem um pedacinho do pré e um pedacinho do pós, tá? Então o híbrido ele tem que trazer os dois, tá bom? Não é só pós, né? Eu dei um exemplo errado aqui, tá? Tudo bem? Nesse exemplo de híbrido, então eu tenho uma taxa pós mais uma taxa pré. Pensa aí, tem investimento que fala assim, ó, vou pagar a inflação mais 3%. Os 3% é pré, a inflação é pós, porque eu não sei quanto vai ser a inflação nesse período. Tudo bem? Vamos avançar. Os fatores a serem considerados. Existem investimentos que são rentabilizados através de cupons. Então, no título público, você consegue enxergar isso. Ó. Como é isso? Eu posso escolher um título que me pague cupom semestral. Como assim pague cupom semestral? De 6 em 6 meses, existe o pagamento de uma rentabilidade, porque eu gostei dessa modalidade, eles vão creditar minha conta lá um valorzinho. Esses cupons antigamente, né, quando a gente não tinha esse universo escritural, eletrônico, os cupons os títulos eles eram físicos, né? Era um papel. Então você tinha um papel timbrado que valia dinheiro, então era o portador. E tinha aqueles tickets que você destacava quando você ia descontar o cupom. Então, quando você fosse descontar o cupom, você destacava um cupomzinho, ia lá e trocava por dinheiro, que era a rentabilidade do período de pagamento de cupom, tá? Alguns investimentos, eles ainda mantêm essa prática. A diferença é que não é mais físico, é tudo eletrônico, tá bom, pessoal? É tudo escritural que a gente fala. Então, aqui é um exemplo clássico, né? O valor que eu investi, aqui é a linha do tempo, e para os investimentos que têm o cupom, cada setinha dessa aqui, ó, é o seu direito a ter uma rentabilidade sacando um valorzinho até que você saque todo o valor mais rentabilidade no final, tá bom? Temos aqui também, ó, o zero cupom.
que significa que eu não tenho, durante a jornada de investimento, nenhum saque. Eu só posso tirar na data do vencimento, tá bom? Tudo bem? Então aqui existem investimentos também que têm essa característica. Eu investi agora e eu saco total no final, o valor investido mais a rentabilidade. Tudo bem? Um conceito importante também dentro dessa modalidade, ou dentro do mundo dos investimentos, é o conceito de mercado primário e mercado secundário. O mercado primário é quando você injeta dinheiro, o primeiro dinheiro, né? Então, o dinheiro vai para o cofre da empresa. Então, vamos lá. Vamos pensar que eu vou emitir uma debenture. Debenture é um título de dívida que uma empresa emite para captar recursos no mercado. Então, vamos pensar que eu sou uma grande concessionária e eu ganhei uma licitação para fazer uma obra aqui perto do Rodoanel, vou fazer um anexo novo, vou fazer uma ponte e eu vou ao mercado e faço uma oferta pública para chamar novos investidores. Então, esse momento em que eu vou ao mercado para captar recurso, e os investidores aceitam essa proposta. Bom, vou investir nessa empresa do Eduardo, porque ele ganhou essa licitação, ele vai trabalhar com o meu dinheiro para fazer a obra e no final da obra ele me devolve. Existem investimentos desse tipo. E esse momento em que a empresa abre o capital e o dinheiro vai para o cofre da empresa, ele é chamado de mercado primário, tá? Porque é uma capitalização do emissor. A empresa emitiu e captou. Os recursos entram no caixa, tá bom? No mercado secundário é assim, ó. O investidor, vamos pensar que o investidor comprou esse investimento da empresa lá que vai fazer a obra. E aí esse investidor está com o papel na mão e ele quer vender, ele quer se desfazer do papel. Ele não vai bater de novo na portinha da empresa e vai devolver, porque a empresa já fez uma emissão primária. Ele vai ter que encontrar outro investidor para vender no mercado secundário. Nesse caso, eu dou um exemplo da se você for comprar um carro novo, onde você vê aquela propaganda, ó, não compre carro agora, nós vamos abrir o estoque aqui da nossa fábrica para você comprar direto da fábrica. Você vai lá e compra na fábrica, a grana que você pôs na fábrica vai direto para a fábrica, tá? Aí quando você quiser vender o carro, a fábrica não vai comprar de volta, você vai ter que vender o carro para outra pessoa. Então você vai ter que negociar esse carro no mercado secundário. Então não tem mais a empresa primária ali, o mercado primário para fazer negociação, tá? Então esse é um conceito que é bem interessante a gente entender. Existem títulos que são negociados no mercado secundário, tá? Então entre investidores, não tem mais a figura lá do emissor do título. Tudo bem? Legal? Sempre que a gente fala de investimento, a gente fala de liquidez e parâmetros de preço. Liquidez é um conceito interessante, que ele é a velocidade de você transformar o recurso em dinheiro, tá? Só um exemplo. Qual tem mais liquidez? Um imóvel ou uma ação? Qual é mais líquido? Será que vocês podem responder aqui no chat para mim? O que tem mais liquidez? Um imóvel ou uma ação negociada em bolsa? Quem responde aí para mim? Vou esperar o pessoal no chat responder essa pergunta. Hã? Que tem mais liquidez? Um imóvel ou uma ação? Ninguém vai responder? Estou sozinho aqui? Uma ação? O Marcos está perguntando. O que vocês acham? O Enzo acha que é uma ação. O que mais? Marcos, Brenda, uma ação. O pessoal está na ação aí, será? Hum? Vou contra todo mundo e contra todos. Ó, o Rafael vai falar que é o imóvel, Rafa. Então vocês estão no chute, já entendi. Gabriele, uma ação. Ó, então vamos voltar ao conceito, tá? Para todos ficarem na mesma página. Liquidez é um conceito utilizado nos investimentos que é a velocidade de você transformar o dinheiro o recurso em dinheiro. Então, se eu tenho uma ação e eu quiser vender essa ação, eu entro no meu home broker, clico em um botãozinho e vendo.
Se tiver alguma contraparte lá para comprar, já faça a venda na hora. Se eu quiser vender um imóvel, o que que eu tenho que fazer? Eu vou ter que, sei lá, cadastrar ele num aplicativo de venda de imóvel, vou ter que ir numa imobiliária para tentar negociar, vou pôr uma placa no imóvel. Ele é muito mais ilíquido, ele é muito mais difícil. Então, o imóvel, ele tem pouca liquidez. Liquidez é essa velocidade de transformar o investimento em grana, tá bom? Então, para quem respondeu ação, acertou. Uma ação é muito mais líquida do que um imóvel, tá bom? Você pode fazer uma brincadeirinha aí com vários ativos, né? Você falar, sei lá, um imóvel é mais líquido do que um celular. É só você fazer a pergunta: qual dá para eu vender mais rápido, que eu fazer dinheiro? O que você conseguir fazer dinheiro mais rápido é o mais líquido, tá bom? Que é o que tem liquidez. Todas as vezes que a gente fala de tributação, na renda fixa existem dois tipos de tributação. Uma tributação é o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Esse IOF, ele é cobrado todas as vezes que você investe e você vai sacar o dinheiro dentro de 29 dias. Então é como se fosse ali uma penalidade, né, para o investidor deixar o valorzinho lá investido. Por quê? Porque depois de 29 dias você não paga mais o IOF se você quiser resgatar, tá bom? Legal? E o outro imposto é o imposto de renda, que é o imposto sobre o lucro. Se eu investir R$ 1.000 e eu saquei 1.100, aqueles R$ 100 que é renda vai ser tributado na tabela regressiva do imposto de renda que eu vou mostrar aqui também para vocês. Então, imposto de renda, imposto sobre o que rendeu, tá bom? Não é sobre o valor cheio, sobre o valor total. Essa tabelinha aqui é uma tabelinha do IOF. Como é que eu leio ela? Se eu entrar no investimento hoje e sair no primeiro dia, toda a minha renda, eu tenho que pagar 96% da renda, porque eu saí antes dos 29 dias, tá? E aí ela vai sendo progressiva, tá? Então, se eu sair, por exemplo, com 5 dias do investimento de renda fixa, tudo que ele render, eu vou ter que pagar 83%. E assim vai, ó. Se for 15 dias, eu pago 50% de alíquota de imposto de renda, ou alíquota da renda, né? O prazo, por exemplo, aqui, ó, 16, 46%. Vamos lá para 25, ó. Se eu ficar 25 dias, o IOF, nessa tabelinha aqui, eu vou pagar 16% do que rendeu, tá? Então, isso aqui penaliza quem quer sacar rápido na renda fixa, tá bom? Então, quando você chegar no 30º dia, não é cobrado mais essa taxa, a taxa zero, para que você pegue o seu dinheiro de volta, tá bom? Em compensação, no imposto de renda, é assim que funciona. Ó. Vamos pensar que eu investi R$ 1.000 em um produto de renda fixa. Dentro desses 29 dias, que é aqui do IOF, eu vou pagar se eu sacar. Se ficar 30 dias, não pago nada de IOF. Legal. Mas e o imposto de renda? O imposto de renda é assim, ó. Se eu permanecer nesse investimento até 180 dias, 6 meses, eu vou pagar uma alíquota de 22,5%. A alíquota do imposto de renda, tá? Essa é uma tabela ela é uma tabela regressiva que chama. Por que regressiva? Quanto mais tempo eu permaneço investido, menos imposto eu pago. Como é isso, Eduardo? Me explica. Ó, se eu ficar entre 361 dias até 720, eu já estou no segundo período aqui, ó, no segundo ano do investimento, ao invés de eu pagar lá 22,5%, 20%, eu vou pagar 17,5%. De maneira que, se eu permanecer investido depois de 2 anos, né, ou acima de 720 dias, que é 721 dias, a minha alíquota do imposto de renda vai ser 15%. Vamos fazer uma interpretação aqui? Vamos lá. Então, se eu investir R$ 1.000, 15% depois de 720 dias é o valor que eu vou pagar de, eh, de imposto, que é o imposto de renda, tá bom? Então, quando a gente fala alíquota, a alíquota é o percentual que vai ser descontado em cima da minha rentabilidade. Eu queria perguntar para vocês se está claro isso, pessoal, porque às vezes a gente vai falando, e eu não sei
Está fluindo aqui, tá? Eduardo, eu acho que eles não têm uma vivência de imposto de renda, porque muitos não pagam imposto de renda sobre salário, né? Talvez dá um exemplo mesmo para que eles possam compreender, porque muitos são estagiários ainda. Bacana. Então, é exatamente isso que acontece. Quando você vai lá, por exemplo, eh, receber um salário, em cima daquele seu salário tem também a cobrança de um imposto, né, que é um imposto sobre, na fonte também. E na renda fixa, quando a gente fala na fonte, né, vamos lá, eu vou investir na renda fixa. Será que eu, como investidor, preciso me preocupar, como é que eu vou fazer esse pagamento? Eu tenho que tirar uma parte e deixar depositado em algum lugar? Não. A maior parte dos investimentos de renda fixa, ou todos os investimentos de renda fixa, o investidor não faz nada, é tudo automático. Já vem descontado naquela rentabilidade, tá bom? Então, não tem nenhuma cobrança que você precisa descontar, você precisa sair antes, tá bom? Tudo bem, professor? Não, tranquilo. Lembrar, pessoal, que imposto a gente está pagando todos os serviços, inclusive a nossa faculdade aqui, né? Os salários dos professores, dos técnicos e tudo mais, saem do imposto que nós pagamos ao comprar alguma coisa, ao receber o salário. Tudo isso cai no caixa do governo. E quanto menos imposto a gente pagar, mais dinheiro sobra para a gente. No final das contas, esse é o raciocínio. Valeu, É Eduardo. isso aí. Olha que legal agora, a gente vai entrar exatamente nesse assunto de títulos públicos que vai fazer sentido bastante o que o professor falou. Quando eu invisto em um título público, eu utilizo uma ferramenta chamada Tesouro Direto. Por que que eu vou investir num título público? Porque é o seguinte, o governo federal, ele tem uma máquina para alimentar, ele tem contas para pagar. Ele capta recursos de diversas formas. Ele capta através de impostos, de tributos e taxas, e ele pode também emitir papéis para os investidores investirem no governo e o governo vai trabalhar com esse dinheiro. Através da emissão de títulos públicos, isso acontece de forma muito comum, tá? Então, ó, quando o governo gasta mais do que arrecada, gera uma dívida pública, que é realizada por meio da venda de títulos acrescidos de juros pagos em uma data futura. Então, o governo consegue fazer essa compensação, né? Então, ele precisa pagar mais contas, ele emite mais títulos e os investidores compram títulos e continua essa sequência aqui, tá bom? Tem uma mãozinha levantada aqui, pode ser, é o professor, né? Só para comentar, Eduardo, acho que cabe. Historicamente, né, o nosso governo, até antes do Plano Real, ele financiava o seu gasto a mais emitindo moeda, que é o que a Argentina faz hoje, né? Quando um governo ele gasta mais do que ele arrecada, afinal de contas, quem produz a riqueza é a sociedade, através da emissão de moedas, o custo desse procedimento é a inflação. Então, hoje a Argentina está com taxa de juros acima de 130%, inflação próximo disso. Então, inflação é um imposto mascarado, só que a gente aprendeu, né, que é o pior imposto possível, porque a inflação é o imposto dos mais frágeis, dos mais pobres, que são aqueles que o pouco que ganham gastam em elementos básicos, como a alimentação, energia e tudo mais. A partir do Plano Real, um pouco antes, mas isso se consolida no Plano Real, a única forma do governo se financiar no Brasil é através da emissão de dívida. Isso gera um controle melhor econômico. Então, se em algum momento a gente abrir mão desse mecanismo, né, o que é possível, é só passar lá no Congresso e o Banco Central mudar a sua política, o prêmio que a gente vai ganhar na mudança dessa estratégia é a inflação, porque daí o governo acaba com a dívida pública rapidinho, ele emite moeda e paga todo mundo. Hoje a dívida pública atualizada brasileira acho que está em 6,5, 6 trilhões e alguma coisa. Então a gente imprime moeda, acaba com a floresta amazônica, manda o banco, a Casa da Moeda imprimir esse dinheiro, paga todo mundo e o resultado direto disso é a inflação, que provavelmente não seja uma troca muito sadia. Obrigado, Eduardo. Eu vou pegar o meu carregador aqui rapidinho, senão a gente vai cair da transmissão. É um segundo.
Então, enquanto o Eduardo está pegando lá o carregador, então esse mecanismo é um mecanismo que muitas vezes a gente não entende, né? Ah, por que que o governo central não imprime moeda? Porque na prática a moeda ela tem uma relação com riqueza. Então, por que que, por exemplo, o real, quando criado, tinha uma relação de 1 para 1 com o dólar e hoje o dólar vale muito mais? Tem um conjunto de variáveis, mas a mais importante é a inflação. E a inflação tem um conjunto de elementos associados. É a produtividade da mão de obra de um país, que a brasileira, por exemplo, ela é infinitamente pior do que a americana. E essas questões a mais de como é que você emite, como é que você gera riqueza. Então, esse conceito macroeconômico que está diretamente relacionado ao conceito de inflação e dívida pública. Muito bem, já estamos aqui, não vamos cair mais. Vamos aos títulos públicos, vamos dar continuidade, tá? Então, ó, o professor falou muito bem aí que ajuda a financiar o país, né, e a emissão dos títulos. Antigamente, quando você comprava um título público, ou antes da ferramenta chamada Tesouro Direto, opa, agora sim. Antigamente, você só poderia comprar um título público se você tivesse R$ 1 milhão. Então, depois do instrumento chamado Tesouro Direto, que é uma ferramenta que foi criada, né, junto com o Banco Central, o governo, com a B3, em parceria com todas as corretoras, essa ferramenta chamada Tesouro Direto permite que o investidor acesse a compra de títulos públicos de forma mais simples. A partir de R$ 30 ou 1% do valor do título, a gente já consegue acessar, tá? Então, por exemplo, a gente usava muitas nomenclaturas de sigla, né? LFT, Letra Financeira do Tesouro. Agora, você tem até uma nomenclatura mais resumida. Então, eu posso falar Tesouro Selic. O que que eu estou investindo em Tesouro Selic? Eu estou investindo em um título que está o que vai me pagar a rentabilidade da taxa Selic do momento. Então, eu vou investir aqui num título pós-fixado que ele acompanha a taxa de juros do país. Por isso que às vezes as pessoas não entendem, por exemplo, o Eduardo, por que que a poupança ela não tem uma boa rentabilidade ou por que que não vale a pena investir. Aí eu dou um exemplo simples, tá? Eu dou um exemplo assim, ó. Pensa que a, a poupança ela tem um percentual de rentabilidade atrelado ali à economia do país. Então, hoje, se você for pegar o rendimento da poupança hoje, ela tem ali entre 0,60% mais TR. Significa que ela é um percentualzinho da taxa Selic. E se eu pegar um investimento que me pague a taxa Selic, naturalmente ela já está tendo uma rentabilidade muito melhor, né? Então vejam, se em qualquer motivo, se eu tenho um investimento que rentabilize um pedaço da taxa Selic e eu tenho um outro que rentabiliza a taxa Selic, qual que é o melhor? Obviamente é aquele que vai rentabilizar a taxa cheia. Então, essa o entendimento de forma bem simplória aqui que eu estou explicando para vocês, tá? Para ficar bem rapidinho e resumido. Tem o Tesouro Pré, que vai se encaixar naquela explicação que nós passamos aqui para vocês, que eu já sei de saída quanto é a minha rentabilidade, que me causa um pouco mais de previsibilidade, tá? Então, eu já determino que eu comprei um título aqui a um valor e ao final desse período eu tenho um valor que já dá para determinar. Geralmente eles fazem essa emissão com PUs de R$ 1.000, né? Então, se eu compro um título pré-fixado, ele me dá a estimativa de taxa pré, significa que lá no vencimento ele vai me pagar R$ 1.000. Esse exemplo aqui na tela é bem prático, tá? Então eu vou investir 741 e ao final do período eu vou pegar R$ 1.000, que é o valor do título cheio, tá? Só título de exemplo mesmo. Eu gosto de mostrar
na prática. Esse aqui é o Tesouro IPCA, então ela vai rentabilizar o IPCA. O que que a gente vai fazer nesse momento? Vamos entrar na plataforma chamada Tesouro Direto. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, como é que eu digito aí no meu navegador. Digita aí Tesouro Direto. A gente vai lá no site do Tesouro mesmo, ó, pode ser aqui, ó, o site oficial do Tesouro ou Conheça o Tesouro. Eu vou no site oficial aqui para a gente fazer uma jornada legal, ó. Vamos pensar que eu não sei quais são os títulos. Ó. Se eu clico aqui nos títulos, ó, preços e taxas, aqui vai aparecer todos os títulos disponíveis. Atualmente, existem soluções que são destinadas ao público estudante e também ao público que está interessado numa aposentadoria. Como é isso, Eduardo? Antigamente a gente só tinha esses títulos que estão aqui na tela, ó, o pré, o pós e o híbrido. Agora entrou esse monte de título novo aqui, que é o Tesouro Renda Mais, que ele é destinado à aposentadoria. Então, o Tesouro Renda Mais, quando chega no final do período, você vai recebendo mensalidades, você vai recebendo valores mensais de acordo com o que você já planejou. O Educa Mais, ele tem o mesmo sentido. A diferença é que ele tem um objetivo de você patrocinar uma faculdade ou os estudos de alguém, sei lá, de um filho, de um menor de idade que faz aqui um planejamento de vários anos e quando chegar naquele período de receber o dinheiro de volta, eu também vou pegar esse dinheiro parcelado e aí cada vez que eu recebo eu pago o valor da minha faculdade, cada vez que eu recebo eu financio lá, eu pago o valor ou os custos da minha universidade, tá? Então veja, entrou muito mais títulos aqui dentro dessa série, tá bom? Vamos para a tradução? Vamos. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse Tesouro IPCA para a gente ver o exemplo. Ó. Vejam. Tesouro IPCA 2045. O que significa? Que ele vai rentabilizar de acordo com a inflação do período e o vencimento desse título é em 2045. A rentabilidade anual dele é essa aqui, ó, IPCA mais 5,94. O que significa? O IPCA ele é a rentabilidade que está atrelada à inflação e o 5,49 é uma taxa pré. Então, dentro daquela explicação que a gente deu, aqui a gente está olhando para um título híbrido. Ele tem uma parte que é pós-fixada, eu não sei quanto que vai ser a inflação daqui até 2045, eu não sei. O que for, eu vou ganhar nessa variação. E eu sei que eu vou rentabilizar 5,94 de taxa pré, tá bom? O investimento mínimo para eu fazer nesse título é R$ 36,09, R$ 36,09. O preço unitário é R$ 1.203,29. Eu vou explicar isso aqui já já para vocês. Se eu quiser comprar um título, eu vou gastar R$ 1.203. Eduardo, mas e se eu não quiser comprar um título? Não tem problema, você compra fracionado. Vamos fazer aqui uma simulação, ó. Então eu estou aqui no IPCA 2035. Vamos simular? Vamos. Em 2035, eu quero resgatar R$ 600.000, que eu vou comprar um apartamento top aqui, eu preciso de 600.000. Então, eu vou colocar aqui 600.000. É uma simulação, tá? Se eu quiser investir o valor que eu já tenho. Então vamos pensar aqui, ó, que eu quero fazer aportes mensais. Todo mês eu quero investir um pouquinho. Mas eu já tenho aqui R$ 10.000. Ó. Aqui é o investimento que você tem já. Ou se você quiser, deixa zero aqui para preencher. Só vamos simular para ficar legal. Então, quando eu clico em simular, ele traz todo o histórico de rentabilidade até chegar em 2035 e ele me mostra exatamente o quanto que eu tenho que investir para chegar nesse valor em 2035. Então, ele está dizendo aqui, ó, para você resgatar 600.000 em 2035, você colocando R$ 10.000 agora, você tem que fazer aportes de R$ 2.553,70 em 138 vezes. E aí eu vou ter esse valor de patrimônio aqui. É legal esse simulador que ele compara, inclusive, o quanto você teria
se você tivesse depositado em outros produtos de investimento. Então, ó, enquanto no Tesouro você vai ter aqui essa rentabilidade, ou você vai conseguir juntar esse valor, numa LCI, numa LCA, ó, seria esse valor aqui. Numa poupança, esse valor aqui, ó, quase igual, né? LC, LCA e poupança. Num fundo DI, um pouquinho mais aqui, ó. E num CDB, e aí ele me mostra depois, se eu quiser, por exemplo, alterar os parâmetros aqui, ou ver os detalhes, ó, vou clicar em ver detalhes, que é bem legal mostrar essa evolução. Às vezes ele abre, às vezes não. No detalhe você vê, no longo do tempo, quanto foi a rentabilidade. Ó. Se eu clicar aqui, por exemplo, ó, eu consigo entender. Ó. No Tesouro Direto, eu tive aqui um determinado valor para resgatar. E isso dá para fazer uma comparação de investimento. E aí responde aquela pergunta: vale mais a pena investir em poupança ou vale mais a pena investir em título público? Aqui, ó, tá quase igual, tá vendo? Tá quase ali pareado, tá? Por quê? Porque a gente pegou um título que está rentabilizando a inflação mais uma taxa pré. Se você quiser simular com outro, ou se você quiser fazer uma simulação diferente, por exemplo, quanto eu preciso investir agora com aporte único, quanto que eu vou sacar lá em 2040, 2045? É só você voltar aqui, ó, e fazer novamente a simulação. Ó. Vou voltar aqui, só para vocês verem. Então, essa é uma ferramenta bem legal, dá para você fazer várias simulações. Ó. Aqui ele é bem mais dinâmico, olha que bacana. Ó. Confira as vantagens de investir o seu dinheiro no Tesouro Direto. Ó. Então, vamos pensar que eu tenho aqui 10 mil reais. Ó. Tenho 9 mil reais. Eu quero aplicar durante 10 anos. Na poupança, eu ia ter 14 mil. No título, nesse IPCA 2035, eu ia ter 17.800. Então, é bem comparativo mesmo, tá bom, pessoal? Legal? Dúvidas aqui na simulação de tesouro? Se não tiver dúvida, a gente vai abrir o site da Ágora e eu quero comprar um título público junto com você aqui. Será que pode? Pode. Vamos fazer isso aqui agora. Vamos comprar um título público? Bora. Você pode comprar e Para colocar na você. minha conta, inclusive. Ô, beleza, já vou fazer a transferência aqui para o professor na hora. Eu vou acessar minha conta aqui, a minha conta normal da Ágora, tá, pessoal? E vamos ver se a gente consegue fazer uma compra de título público. A gente vai ver se é difícil ou não. Talvez você já tenha interesse de ter feito um investimento assim. Você fala, poxa, eu queria investir em Tesouro Direto ou na compra de título público, mas eu não sei como é que eu faço. Agora você vai saber e não vai ter como você fugir disso, ó. Eu entrei aqui na minha conta, eu vou digitar a minha chave de segurança, tá? Essa chave é randômica, então não tem problema vocês verem aqui a minha senha. Eduardo, se você Porque, me permite, ah, pessoal, quando você faz um investimento de renda fixa num banco, por exemplo, o banco ele também compra, ele monta uma carteira com títulos do governo, geralmente. E só que ele cobra um percentual pelo serviço, pela administração. A vantagem de uma compra direta pelo Tesouro é que essa taxa ela praticamente não existe, né? A depender da corretora e tudo mais. Então, aquilo que você deixa de pagar pela intermediação é o dinheiro que vai sobrar para você, e ao longo do tempo isso faz muita diferença. muito bem. São produtos diferentes, mas é isso mesmo. Quando eu vou investir em fundo, os gestores de fundo fazem o que a gente está fazendo aqui. Eles compram título público. Perfeito. Bora lá. Ó. Se eu clicar aqui em investir, tesouro direto, ó. Investir, tesouro direto, ó. Ele vai abrir o nosso home broker. Aqui, ó, ele vai ter várias explicações, é bem legal aqui, se você quiser estudar um pouco mais e tal. E se quiser clicar em Invista Agora, tudo aquilo que a gente falou está aqui, ó, os pré-fixados, Tesouro Selic, IPCA+, dá para fazer simulação, ele joga você direto no site do Tesouro. Eu cliquei em Investir Agora e vamos escolher um título aqui para investir, ó. Tá vendo essa partezinha aqui? Eu sei que é menor essa letrinha aqui, mas acreditem em mim, ó. Taxa Selic para 2026. Esse aqui é o Tesouro Selic com vencimento 2026. Taxa Selic 2029. Esse aqui, ó. Então, se eu clicar em comprar, vamos dar uma olhada, ó.
ele está dizendo aqui já qual que é o valor mínimo para compra, R$ 138,79. Por que 138? Porque o valor unitário desse título é 13.800. Eu falei para vocês que a gente consegue comprar um título público com 1% do valor do título, que a gente vai comprar no mercado fracionário, ou R$ 30, né? Os dois, o menor. Então, nesse caso aqui, se eu quiser comprar um título, eu tenho que digitar um aqui, ó. E para comprar um título, eu vou desembolsar o financeiro de 13 mil, tô atrapalhado, que R$ 879,13. Beleza? Mas, Eduardo, eu não tenho 13 mil para comprar um título, eu quero comprar o mínimo. Quanto que eu consigo comprar? Você pode comprar 1%, é só você colocar um aqui, ó. Aí você vai pagar R$ 138. Se eu quisesse comprar agora, eu clicava em prosseguir. Aqui ele vem para a minha cesta de fechamento, aqui a minha cesta de compras. Ó. Eu dou um enviar, digito a minha letra ou minha senha de letras e números, pronto, comprei um título público, pessoal. É muito simples, tá bom? Hoje em dia é muito simples. Vamos escolher um outro título. Ó. Quero comprar um título, vamos aqui no título IPCA. Aqui tem vários títulos, tá vendo? Vou comprar um IPCA 2035, é aquele nosso exemplo lá. Quanto que eu pago nesse título? Eu clico aqui no C, no boletador de compra. Ó. Esse título, ele é R$ 2.160 para comprar um. Mas eu não quero comprar um, quero comprar o mínimo. Se eu coloco um aqui, ó, que é 1% desse título, está dando R$ 21, tá vendo? R$ 21 eu não consigo comprar. Ou consigo sim. Eu consigo comprar sim, ó. Por quê? É a partir de 30 ali, mas ele consegue, tá? O que que eu fiz aqui? Eu comprei um título, uma fração de um título, por R$ 21,60. Então, deixa eu tirar aqui da minha cesta e vou fazer essa jornada de novo. Ó. Eu vou entrar aqui no IPCA, C de compra e vou comprar. Eu quero comprar 2%, eu coloco 2 aqui, ó. Aí eu vou comprar R$ 43 de título. Ah, eu quero comprar 3, eu vou comprar 64. E assim vai, entendeu? Se eu colocar um aqui, ele vai ser 260. Cliquei em prosseguir, digitei a minha senha, vida que segue. Facinho, comprei um título público. A grande sacada de investir é o seguinte: qual eu escolho? Qual é o melhor para mim? E aí que faz a diferença uma grande casa de investimento que tenha conteúdo e que tenha recomendação. Se você vier aqui em conteúdo no site da Ágora e clicar em Ágora Insights, aqui a gente tem os relatórios dos especialistas da área de análise da Ágora que dão as recomendações para todos os investidores. A pergunta é a seguinte: será que existe recomendação para compra de título público? Será que existe? Deixa eu ver aqui. Não sei o que houve. Será que eu caí? Deixa eu sair aqui. Deixa eu voltar. Investir agora. Não, eu vou lá no conteúdo Agora Insights. Vamos ver se está de pé. Opa, agora deu. Ó, eu vou procurar um relatório aqui que chama Relatório de Tesouro Direto. Tá? Só para vocês darem uma olhada como é o nível de recomendação da Ágora. Tá? A gente tem recomendação até para compra de título público. Ó, relatório de Tesouro Direto. Esse relatório ele sai sempre na segunda quinzena de todos os meses. Ele sai na segunda quinzena, dando o call para o próximo mês. Então, ó, em outubro, foi divulgado esse relatório aqui, que não deve ser tão antigo. Ele saiu no dia 11, ó. Saiu no dia 11. E esse relatório vai dizer o quê? Deixa eu baixar ele aqui para vocês ficarem melhor. Esse aqui. O que que ele diz? Ele fala um pouquinho de cenário macroeconômico, de como que está a economia do país no período, fala das expectativas de taxa de juros, de sobe, de taxa de juros, sobe e desce, de inflação. E aí ele mostra quais são os títulos que estão disponíveis, exatamente aqueles títulos que nós vimos lá na emissão do site do Tesouro. E aqui ele mostra uma carteira recomendada. Como assim, Eduardo? Ele vai me dar o que eu vou comprar, ó, diante do cenário de juros real e ainda atrativo, apesar da queda das últimas semanas,
continuamos preferindo os títulos indexados à inflação. Portanto, a composição para a carteira desse mês é de 65% em títulos indexados à inflação com vencimento em 2029, que é o mais curto disponível do período para compra. Assim, o investidor se protege da inflação e, no médio prazo, ainda obtém um lucro real próximo de 5,5. Qual que é a tradução disso? Ô Ágora, vocês me dão alguma recomendação para eu comprar título público? Sim. Você vai lá e compra esse aqui, ó, Inflação 2029. Ele me fala até qual é o título. Eu vou lá no Home Broker. Opa, legal, Inflação 2029. Eu vou comprar aqui, PCA 2029. Quanto que ele está falando em termos percentuais? Então, se você tem uma carteira de título público, então eu vou comprar uma carteira de 100 mil reais em título público. Eu vou aqui na Ágora pegar a opinião da Ágora. A Ágora está dizendo assim, ó, 65% coloca no indexado à inflação. Aí eu vou colocar 65% do valor que eu já tinha separado para investir em tesouro lá. E os outros, ele continua aqui na explicação, ó. Em Tesouro Selic, a variação da inflação da Selic. Aí ele diz aqui, ó, cadê? Tô perdido. Aqui, ó, os outros 35% em Tesouro Selic, tá? Então, você tem dois lugares para investir. Se eu for no Home Broker, eu vou investir aqui no Tesouro Selic. Então, eu pego os outros 30% e vou investir nesse daqui, ó. Tesouro Selic. Por quê? Porque o Tesouro Selic tem rentabilidade e liquidez, eu não preciso ficar esperando até o final, e se eu não quiser seguir essa estratégia, basta eu sacar. Eduardo, pode sacar a qual momento você quiser, qual momento você quiser. É D1, né, o saque. Então, eu dou um comando hoje, acredita a minha conta no dia seguinte, tá bom? Beleza, pessoal? Então, esse aqui é o universo dos títulos públicos. A gente falou um pouquinho e deu, inclusive, um exemplo para vocês. Beleza? Vamos voltar aqui à nossa apresentação. Daqui a pouquinho a gente navega mais um pouco lá com vocês. Beleza? Rentabilidade na variação do IPCA, mais juros semestral, que é só aquele exemplo, né, que a gente já tinha até dado. Ó. O cupom, você tem o direito de 6 em 6 meses resgatar um valorzinho de acordo com o que você acordou. Beleza? Na sequência, a gente vem para produtos bancários. Quais são os produtos bancários? São esses aí da tela, ó, CDB, letra imobiliária, LIG, você tem o RDB, poupança, são produtos que são emitidos pelos bancos. Um dos mais conhecidos são os CDBs, Certificado de Depósito Bancário. A gente vai voltar falando nesse assunto. Tem um outro personagem que se chama Fundo Garantidor de Crédito. Ele dá para você uma segurança na hora de investir. Se você vai investir num banco, esse fundo garantidor de crédito ele te garante 250 mil por CPF nas instituições que fazem parte desse grande acordo aqui. Então, se você investe em um produto de banco e de repente esse banco quebrou, você aciona o fundo garantidor de crédito para pegar o seu dinheiro de volta. Você está coberto, tá bom? Então, aqui na Ágora você tem diversas opções de investimentos para investir e você pode escolher de 250 e 250 na nossa mesma plataforma que está coberta até 1 milhão por investidor, tá, pessoal? Isso aqui é muito legal. Deixa eu ver aqui na sequência do Fundo Garantidor de Crédito. Aqui são os títulos que não são cobertos, né, pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, geralmente são os títulos de emissão não bancária, não tem cobertura de fundo de fundo garantidor, tá bom? Legal. CDB é um dos investimentos mais tradicionais oferecidos pelos bancos, o Certificado de Depósito Bancário. Na aula passada eu falei um pouquinho do CDI. Hoje a gente vai falar bem superficial. Por quê? O CDB você pode escolher uma rentabilidade. Lembra que eu falei pré, pós e híbrido? Geralmente no pós você vai pegar alguma taxa que está atrelada ao indicador. Então hoje a gente tem lá CDB pós-fixado. Significa que ele está atrelado a um percentual da taxa Selic, por exemplo, tá? Que é o que a gente já comentou aqui. Os pré-fixados, você já sabe como que é, e o híbrido também você já sabe
como é, tá bom? São investimentos tradicionais oferecidos pelos bancos. Na hora de entrar na plataforma também é muito simples, você vai investir renda fixa, aqui vai aparecer praticamente todo o nosso portfólio de renda fixa, ó. Aqui vai ter as LIGs, letra imobiliária garantida, é um produto que ele tem como característica financiar o setor imobiliário. Então pensa assim, ó, eu sou uma grande construtora e essa grande construtora tem ali créditos com o Bradesco. E aí esses créditos que ela tem com o Bradesco, eles geram lastro para o Bradesco captar recurso de investidores através da LIG, tá? Que é LIG, Letra Imobiliária Garantida. Por trás desse investimento existem contratos de imóveis da instituição. Por isso que permite a instituição captar recursos da LIG, tá? Então aqui, ó, nesse painel tem todas as informações: a taxa de rentabilidade, o vencimento, a liquidez. Aqui tem os valores mínimos de aplicação. Então, se eu quiser investir nessa LIG aqui, eu tenho que investir no mínimo R$ 10.000, tá? Então, só para vocês entenderem que todas as informações elas estão na nossa tela. Se eu partir para um CDB, que o CDB é uma emissão bancária também, tá? Se eu partir para um CDB, eu vou encontrar aqui vários emissores, não só Bradesco, mas eu vou encontrar aqui Porto Seguro na Agro, ó. Posso investir na Porto Seguro? Posso, tá aqui, você vê as condições do negócio e vida que segue. Eu posso investir no Banco Master, ó, tá me pagando 6 vezes, tá me pagando CDI em 6 meses, tá? Ele está me pagando 110% da taxa Selic, ou 100%, 110% do CDI, tá? Nesse período, eu tenho que ter R$ 1.000, eu consigo participar dessa rentabilidade. Então tem muita informação, tem muita coisa boa, tem muitas opções de investimentos para você. Nessa mesma página, ó, investir renda fixa, você tem lá aqui a LCA, a LCI. São investimentos que são isentos de imposto de renda, que também financiam, nesse caso aqui, o LCA, o agronegócio, o LCI, o ramo imobiliário, tá bom? Isso aqui é muito bacana. Tem as letras, que essas daqui geralmente não tem, mas que são letras de câmbio, letra financeira, tá? Mas hoje a gente tem a possibilidade de investir em CRA, em CRI, que é uma outra modalidade, mas eu vou caminhar com vocês lá na apresentação dos slides para ficar mais simples e mais didático, tá bom? Ó, vamos lá. Vamos aqui, ó, letra financeira bancária, é um título de renda fixa emitida por instituição financeira, ou seja, banco ou cooperativa, tá? E ele financia aí a questão desse ramo, como eu disse a vocês, né? O ramo imobiliário. As letras financeiras, elas têm os valores até maiores, né? Então, no mínimo de investimento de R$ 50.000. Que mais? LCI, esses são conhecidos por emissões bancárias também, ele tem um grande diferencial que o investidor não paga imposto de renda, tá bom? Não é cobrado aqui imposto de renda. A LCI tem a LCA. A diferença da LCI para a LCA é o seguinte: enquanto a LCI ele fomenta e financia o setor imobiliário, o LCA fomenta e financia o setor do agronegócio, tá? Então é o A de agro, tudo bem? Os contratos estão atrelados ao agronegócio. Então é isso que eu expliquei para vocês. Vamos lá, que ainda falta um pouquinho. Produtos de securitização, a gente já vai mudar aqui para uma outra sopa de letrinhas, que são os CRIs e os CRAs. Ai, Eduardo, meu Deus, é tanto tipo de investimento que eu fico até com a cabeça cheia. O CRI e o CRA, diferente do LCI e do LCA, o CRA não pode ser emitido por uma instituição financeira. Ah, então peraí, Eduardo, saquei. LCA e LCI, quem emite é o banco. Isso. Então, e o CRA, quem emite? O CRA, quem emite é uma empresa. E aí ela faz uma parceria com outra empresa chamada securitizadora. O exemplo também é muito simples, ó. Vamos pensar que eu vou fazer um prédio novo aqui na rua, eu sou uma construtora e fiz aqui um prédio e eu estou vendendo já os prédios e os meus moradores estão comprando os contratos, fazendo financiamento e eles vão me pagando ao longo do tempo. Então, eu tenho uma carteira de crédito
a receber dos meus compradores, tá? O que acontece? Uma empresa, uma companhia securitizadora chega nessa empresa e fala assim: ó, eu estou vendo que você tem valores a receber, vamos fazer um negócio? Eu pago para você esses valores, você cede o direito para mim? E eles fazem essa negociação. E aí, pessoal, no investimento tudo é dinheiro. Tudo vira dinheiro, tudo vira investimento. O que acontece nessa situação? Ele, ele essa empresa securitizadora, ela pega esses valores que estão a receber, ela empacota lá e oferece para os investidores do mercado, tá? É assim que funciona um CRI ou um CRA. Acompanhando as letrinhas. O CRI é quando o ativo ele está envolvendo um imóvel e o CRA é quando existem contratos a receber do ramo agrícola, né, do agronegócio atualmente. Tudo bem? Então, o CRI está aí, a diferença, e o CRA também. Geralmente, quando a gente vai investir em CRI e em CRA, os investidores eles têm eles estão olhando mais para o longo prazo, tá? Eles estão olhando lá para frente, 10, 15 anos, e geralmente grandes empresas também investem nesse tipo de investimento, tá bom? Aqui é um fluxo rapidamente que eu até expliquei. Então, tem aqui os créditos a receber, a securitizadora entra nessa parada para fazer os pacotinhos e conceder ao emissor ou aos investidores os CRIs ou os CRAs, tá bom? Alguns exemplos aqui, eu vou pular exemplo, porque na própria plataforma, se você quiser acessar um CRA, um CRI, ó, só chega aqui e você digita aqui um CRA ou um CRI. Nesse momento, ó, o mercado está dizendo aqui que não tem disponível, porque na verdade a renda fixa ela fecha 3 horas da tarde, tá? Alguns produtos eles ficam aqui na plataforma, mas 3 horas, alguns eles somem porque a taxa é cotada todos os dias. Amanhã de manhã, 9 horas, sobe uma taxa nova e aí geralmente essa taxa é diferente do dia anterior, tá, pessoal? Isso aqui é bem legal. Perguntas? Tá de boa? Tá tranquilo? Beleza? Então vamos ao nosso a continuação aqui do nosso slide. Tem um outro produto que chama debentures. Debentures é aquele caso que eu falei para vocês da construtora da ponte lá, de uma concessão que eu ganhei. Esse título aqui é uma relação de dívida. Quando eu invisto em uma debenture, eu estou acreditando naquela empresa e eu quero que esse dinheiro retorne para mim. E a empresa pode retornar através de ações, ela pode retornar através do dia que ela combinou o pagamento de devolver esses títulos, enfim. Mas é só para te explicar como é que funciona toda essa dinâmica, tá bom? Do pagamento de dividendos. Pagamento de dividendos é nada mais do que a rentabilidade dividida com o investidor. Os ganhos, você ganha em juros e participação dos lucros e amortização de cupons, caso tenha essa necessidade. Quando você compra uma debenture, às vezes no final você não pega o dinheiro de volta ou você pode converter esse valor em ações também. Vai depender muito da empresa e daquilo que foi negociado, tá bom? Então aqui, ó, a instituição financeira não pode emitir debênture. Então empresa é só empresa, só CNPJ pode emitir debêntures. Legal? Bacaninha? Eu vou concluir com um outro produto que é sensacional, que é o COI, pessoal. O COI é renda fixa, é um dos instrumentos que fazem muito sucesso no Brasil, porque ele tem, aqui na Ágora, uma característica muito bacana que é a proteção. O COI, até um pouco tempo atrás, ele era negociado no mercado sem proteção. E os clientes entravam na operação pensando que estava fazendo um bom negócio, aí no final não era, e ficou bastante comprometida essa questão de investir em COI no Brasil. Agora que está começando a dissipar um pouco mais, porque os retornos desse tipo de COI agora com capital protegido está começando a voltar, está começando a ter vencimento e os clientes voltaram a acreditar nesse produto que é, pessoal, sensacional. Só para dar um exemplo aqui para vocês de COI, eu vou pegar esse COI aqui, o S&P 500. Esse COSP 500 é o seguinte: você vai investir numa estrutura de renda fixa no Brasil, aqui no Brasil,
onde você tem a possibilidade de rentabilizar com algum atrelado a algum indicador internacional. Por exemplo, esse SP500 é assim, eu vou investir no Brasil num produto de renda fixa que vai me pagar a rentabilidade da Bolsa Americana, que é o índice S&P 500. Olha que legal. Como é que é isso, Eduardo? Eu invisto um valor aqui e preciso ficar até o final, e no final o banco me garante que vai ter uma rentabilidade pré-acordada. Então vamos lá. Esse investimento ele tem o prazo de 60 meses. Fala, puxa, 60 meses é muito difícil. Por isso que no mundo dos investimentos você tem que estar bem assessorado, porque se você colocar todo o seu dinheiro aqui, você imagina, aí você não pode tirar em 60 meses. O que você vai fazer? Então tem que tomar cuidado antes de investir e ver as regrinhas. Ó. Esse tipo de produto aqui é destinado para aquela pessoa que já tem um patrimônio, que quer começar a formar, mas que esse valor ela não tem a necessidade de pegar a qualquer momento, porque ela tem que esperar 60 meses, tá? Precisa esperar aí 5 anos para pegar esse dinheiro de volta. Legal? A partir de 24 meses pode sair? Pode sair, tá? Então ele tem uma modalidade que é resgate antecipado, beleza? Na sequência, a gente vai mostrar aqui a rentabilidade de um COI. O COI pode rentabilizar em dois cenários. Então nós não escolhemos aqui o ativo que é o S&P 500, que é a Bolsa Americana, e se a Bolsa Americana cair durante esse período? Aí vamos lá, a gente colocou algumas travas para proteger o investidor. Ó. Se desvalorizar o SP500 até a rentabilidade mínima de 46, a remuneração é exatamente o valor da rentabilidade mínima estabelecida na data da emissão. Pera aí, Eduardo, que agora eu não entendi nada, meu Deus do céu. Tá difícil. Calma, pessoal. Vejam só. Se a gente vier aqui no gráfico, tudo fica mais fácil, porque eu vou mostrar de forma visual. Eduardo, a Bolsa Americana caiu 10%. Quanto que eu ganho nesse COI? Tá na tela, pessoal. Eu ganho 46%. Como assim 46%? É o mínimo garantido que a gente deixou para o cliente. O mínimo garantido a gente está falando assim, ó. Não importa o que acontecer com a bolsa, eu vou te pagar a partir de 46%. Caramba, então eu vou ter isso aqui de saída, de saída. Vejam no gráfico é isso aqui, ó. Eu começo a pagar 46%. E se, ao invés de cair, aumentar? Beleza, porque a gente acompanha toda a alta, sem limitador. Então, ó, toda a alta sem limite, ó. Puxa, Eduardo, estou começando a sacar, estou começando a entender esse negócio. Então, eu posso escolher um título. Se a rentabilidade da Bolsa Americana for boa, eu também vou ter uma rentabilidade boa. E se a rentabilidade da Bolsa Americana for mal, eu também vou ter uma rentabilidade mínima garantida de 46%, tá bom? Esse é um produto sensacional. Os clientes gostam bastante pela segurança, pelo fato de você não ter que ficar preocupado com investimentos. Eu coloco lá o valorzinho lá e vida que segue, tá? Esse investimento, ele é feito através dos nossos canais eletrônicos e eu não sei também se o pessoal está fazendo aí um atendimento de mesa, mas eu acredito que ainda dá para fazer atendimento de mesa, tá? De forma eletrônica, para você fazer uma reserva de COI é muito simples, ó. Eu venho lá na renda fixa, ó. Eu já estava até na tela aqui para vocês, ó. Eu venho aqui nessa tela, ó. Eu vou fazer aqui uma reserva, ó. Eu clico em reservar, coloco o valor que eu quero investir, que aqui é múltiplo de 1.000, né? A partir de R$ 1.000, ó. Se eu digitar minha letra e número aqui, pronto, eu já comprei um COI. É legal, né? É muito rápido, é muito simples. Então, reservei o COI, é só esperar aqui até o dia 31. Ou, na verdade, vai debitar da minha conta no dia 1 do 11, que é o dia do fechamento dessa oferta. De 15 em 15 dias, a gente lança uma oferta nova. E aí, depois que a gente lança essa oferta nova, a gente tem 15 dias para o pessoal ir topar e fazendo as suas reservas, tá, pessoal? Beleza? Belezinha. Sobre o nosso passeio aqui pela renda fixa, pelos produtos de renda fixa, acho que eu já estou chegando ao final, vou parando por aqui.
porque tem muita informação e eu acredito que o nosso alvo foi atingido. Eu quero abrir para perguntas e eu quero perguntar agora se você tem alguma dúvida ou alguma consideração a fazer. Porque aí, se você tiver, fale agora ou fale em qualquer momento que você quiser, sem problema. Alguma dúvida? Tá tranquilo? Sim ou não? Sim. Vamos investir hoje? Que tal, gente? Vamos investir? Aqui é a explicação do COI que eu já dei para vocês, né? No mercado existem COIs que o capital não é protegido, tá? Então eu coloquei aqui para vocês opções de COI que o capital é protegido. Aliás, todos os nossos COIs aqui na Ágora, eles têm como característica esse capital protegido, que significa que você coloca o dinheiro e é certeza que você vai ter um mínimo de volta. Ninguém vai pegar o seu dinheiro e você não vai ter ali falta de remuneração, tá? Você vai ter rentabilidade, nesse caso de COI, no mínimo 46%. Existem outras modalidades, existem COIs que estão atrelados ao dólar, existem COIs que estão atrelados a empresas do exterior, existem COI com empresas. Só para vocês terem ideia, nós já lançamos aqui COI da Disney, COI da Netflix, COI da Microsoft, COI de empresas de cripto. A gente já lançou COI de tudo que é jeito aqui para atender o cliente e dar para ele as melhores oportunidades, tá bom? Professor, eu entrego a bola para o senhor e quero agradecer mais uma vez essa oportunidade aqui de estar falando com o seu time. Eduardo, muito obrigado. Eu queria só para concluir essa tua apresentação referente aos produtos, um comentário que a gente fez lá no início, quando do primeiro contato. Infelizmente, o brasileiro tem uma educação financeira limitada, isso quando tem. E quando a gente entende um pouquinho o conceito de juro composto, que está por trás aí de todo investimento em renda fixa, o elemento mais preponderante é o tempo, né? Então, essa piazada aí, esses meninos que estão começando É no oportunidade. curso, é uma oportunidade você com pouco, dedicando um pouquinho de recurso, investindo de maneira consistente ao longo do tempo, isso muda completamente aí as tuas possibilidades de futuro. Por isso que o evento, né, o nome que a gente deu é Construindo um Futuro Próspero, e a gente constrói um futuro próspero fazendo escolhas todo mês, colocando um pouquinho. A gente não está dizendo que você precisa se matar de trabalhar e não usufruir a vida, não é isso. Mas é reservar uma pequena parcela, você tem ali os simuladores, e lembrar, quanto antes você começar, mais fácil é essa construção. E os produtos estão aí à disposição, conforme o teu perfil, quanto mais você estudar, melhor vai ser a escolha. Mas, desde já, deixar mensagem. Comece já, faça a tua conta numa corretora. A Ágora é uma das maiores corretoras aí no país. Eu convidei o Eduardo, não foi por acaso, eu estou com a Ágora já há muito tempo, investindo já há muito tempo, então eu me sinto Legal. confortável em trazer a Ágora aqui para dentro da universidade, trazendo efetivamente essa oportunidade para quem tiver interesse. E, Eduardo, eu queria te fazer, na verdade, um comentário. Um aluno ontem me encontrou no corredor dizendo que ele utilizou aquele código que você disponibilizou, mas ao acessar a curso